usar um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. E vamos ler do versículo 33 a 35. E eu queria usar este texto para falar sobre líderes servos. Líderes servos. E diz assim em Marcos, no capítulo 9, versículo 33 a 35. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Amém? Tem aqui a palavra de Deus. É um texto do Evangelho que relata um episódio em que Jesus ia com os discípulos e os discípulos iam a conversar, e a conversa dos discípulos era quem era o maior, quem é que era mais importante. E Jesus fez aquela pergunta que muitas vezes os pais fazem aos filhos, não que a gente não saiba o que eles estão a falar, mas a pergunta serve para eles falarem connosco aquilo que eles estão a falar entre eles. E Jesus perguntou: o que é que vocês estão a falar entre vocês? Ele sabia o que é que eles estavam a falar, e tanto sabia que mesmo eles não respondendo ou respondendo outra coisa qualquer, Jesus foi ao fundo da questão e perguntou-lhes: o que é que vocês estão falando entre vocês? E eles não responderam. Não responderam, sabem? É a pior coisa que podem fazer, é quando a gente faz uma pergunta e não respondem. Quem é pai sabe, quando a gente pergunta uma coisa ao filho e ele não responde. E eles não responderam. E nós sabemos porque é que eles não responderam. Porque a resposta que eles tinham para dar os iria envergonhar. E Jesus chamou-os, sentou eles e começou a falar e foi direto ao assunto. Não andou ali com rodeio, foi direto ao assunto. E diz: olha, eu sei o que é que vocês estavam a discutir e a falar entre vocês. Não precisa agora de dizer, eu sei. Mas deixem-me dizer uma coisa. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. É interessante que Jesus, mais uma vez, ele fala acerca da importância do primeiro no reino de Deus. Não sei se estão lembrados de uma outra passagem em que a mãe de Tiago e João pediu a Jesus para encontrar um lugar, um à direita e outro à esquerda de Jesus. E mãe que é mãe, quer o melhor para os seus filhos. Eu não vejo nada de errado no pedido da mãe de Tiago e João. Não vejo nada de errado. Porque é normal uma mãe ou um pai querer o melhor para os filhos. Eu quero o melhor para as minhas filhas. Eu tenho 3 filhas e eu quero o melhor para elas. E eu tenho a certeza que vocês, para os vossos filhos, querem o melhor. E é por isso que os nossos filhos são sempre os mais bonitos, são sempre os mais dotados, são sempre... É normal, ninguém leva a mal. Não é? Quando nasce eu vou ser avô. Vou ser avô em início de dezembro, querendo Deus. E eu lembro-me quando as minhas filhas nasceram, eu estou a ser o mais sério possível. Não havia, ao cimo do planeta Terra, bebés mais bonitos que as minhas filhas. E eu dizia isso com convicção a toda a gente.
E nunca ninguém me repreendeu. Nunca ninguém disse, estás a ser tendencioso, estás a ser orgulhoso, estás a ser pretencioso. Não, toda a gente olhou para mim com um sorriso e dizia, são muito bonitas, de facto. Porque é normal. É normal um pai e uma mãe quererem o melhor e terem uma visão sectária, uma visão tendenciosa em relação aos filhos. Isso é normal. Não tem nada de errado nisso. E é interessante, quer agora, quer quando a mãe de Tiago e João fez este pedido a Jesus, Jesus não repreendeu a mulher e disse, mulher, para trás de mim, Satanás. Ele achou normal. A única coisa que ele disse a ela foi, tu tens ideia, tens a noção do que é que me estás a pedir? Ou seja, tu tens a noção do que implica, do preço, do que custa, do que vai pedir e exigir deles aquilo que me estás a pedir? Ou seja, é normal o que me estás a pedir. A questão é, tu tens ideia disso? Jesus aqui, nesta passagem, não repreende os discípulos por eles estarem a discutir quem será, quem é o primeiro e quem é o maior. E ele disse, querem ser o primeiro? Se ele faz esta pergunta retórica, querem ser o primeiro? É porque não tem nada de mal querer ser o primeiro. E deixa-me dizer-vos uma coisa, não tem nada de errado ser ambicioso nas coisas de Deus. Não tem nada de errado tu desejares coisas grandes. Não tem nada de errado tu desejares seres usado por Deus de uma maneira extraordinária. Não tem nada de errado tu desejares que a tua igreja seja a maior, que o teu grupo, a tua célula seja a maior. Não é errado a ambição. Eu estou cansado de gente que cobre com falsa espiritualidade a sua falta de ambição. Ambição não é má. Ambicionar não é má. Aliás, o próprio Novo Testamento diz o seguinte, aquele que ambiciona o episcopado, boa coisa ambiciona. Aquele que ambiciona o ministério, boa coisa ambiciona. E é bom nós termos ambição. Pessoas sem ambição, uma igreja sem ambição, um líder sem ambição, um pastor sem ambição, não vai a lado nenhum. Nós temos que parar de demonizar a ambição, o desejo de ir longe, o desejo de querer ir mais além. Não é errado. E muitas vezes nós matamos potencial na vida das pessoas porque achamos que tudo o que tem a ver com ambição é errado. Mas não é errado. O problema da ambição é, será que tu sabes o preço daquilo que tu ambicionas? Não é errado ambicionar, é bom ambicionar, mas tu sabes o preço daquilo que ambicionas. E Jesus sentou e disse, querem ser o primeiro? Ótimo. Ora, o primeiro no reino de Deus é o servo de todos. Então, não tem mal nenhum ser o primeiro. Não é errado ambicionar ser o primeiro, desde que tu saibas o que é que custa ser o primeiro no reino de Deus. É o servo de todos. E eles ficaram, não é errado, deixa-me dizer, não é errado tu desejares coisas grandes, desde que tu saibas e estejas ok com o preço que se tem que pagar. Porque eu conheço muita gente que deseja e tem ambição de isto e daquilo, eu quero ser isto, eu quero ser pastor de uma grande igreja, eu quero ser pastor de uma igreja em crescimento, eu quero ser um líder de sucesso, etc, etc. Mas quando ele vê o preço que tem que pagar para isso, sabe, uma vez eu estava num aeroporto a fazer tempo para apanhar um voo de conexão. E não há muito para fazer num aeroporto, a não ser ver lojas. Eu comecei a andar e a ver uma loja aqui, uma loja acolá, e vi não sei como chama aqui, um trolley, aquelas malas de mão com rodinha. Como é que chama aqui? É mala? Ok.
Vocês são mais simples. Mala. Aquela mala de rodinha, e vi uma mala que era a minha cara. Linda. E condizia com a minha roupa. Disse, uau, que mala fantástica. Fui à montra e pus-me a admirar, a desejar a mala, a ambicionar aquela. Já me estou a ver, que mala incrível. Tem mesmo a ver comigo. Eu creio que vem de Deus, é a direção de Deus. Que mala incrível. Entrei na loja, olhei mais uma vez para a mala e disse, esta mala tem mesmo a ver comigo. E a senhora veio e perguntei o preço da mala. Quando ela disse o preço, de repente, aquele desejo, aquela certeza começou a fraquejar um pouco. E já não pareceu tão bem, já não combinava. Eu olhei melhor e já não combinava tão bem comigo. A gente, quando sabe o preço daquilo que ambiciona, às vezes refaz as nossas ambições. Porque toda a coisa boa tem um preço alto. Construir uma igreja de referência tem um preço. Ser um líder de impacto tem um preço. Então não é mal desejar, hein? O problema é quando nos dizem o preço. E Jesus estava a dizer o preço de ser o primeiro. Serve de todos. Então, no reino de Deus, há uma cultura de liderança serve. Então, o servo de todos é o líder de todos. O servo de alguns é o líder de alguns. O servo de ninguém não lidera ninguém. Vou repetir. O servo de todos é o líder de todos. O servo de alguns é o líder de alguns. O servo de ninguém não lidera ninguém. E eu queria falar de 3 princípios acerca do líder servo. E o primeiro princípio é que um líder servo não necessita de um título. Ele necessita de uma missão. Não necessita de um título, ele necessita de uma missão. A minha pergunta é, a nossa fidelidade é uma missão ou é um título? Quando eu digo eu sou fiel, tu estás a dizer que és fiel à missão ou fiel ao título? Só há uma maneira de descobrir. Quando tiveres que mudar de título e manteres a tua fidelidade. Sabem, há muitas pessoas que são muito dedicadas, muito consagradas, muito comprometidas, muito fiéis, até que haja uma mudança na sua posição. E quando há uma mudança, muitas vezes, na nossa posição, é aí que a nossa verdadeira fidelidade, dedicação, consagração é testada. Porque será que tu és fiel a Deus que te deu uma missão ou à posição que tu ocupas neste momento? E um dos maiores problemas em igrejas em crescimento, porque nas igrejas que não crescem isto não é um problema, mas nas igrejas que crescem, e eu acredito que aqui todas as igrejas crescem. Em nome de Jesus. É que as coisas mudam. Crescimento e mudança andam de mãos dadas. Nada que cresce, cresce sem mudar. Tudo o que cresce implica mudança. Certo? Vou de volta aos filhos. Quando eles eram as minhas filhas bem pequenas, a gente comprava uma roupa, servia 6 meses.
Ao fim de 6 meses crescia, já não servia. Se que a roupa era má, não. Crescimento implica mudança. E mudança implica sacrifício, despesa. Entendem? O crescimento é assim. Quanto mais depressa cresce, maior é a mudança. É por isso que nos primeiros anos de vida, em que o crescimento é muito rápido, a roupa deixa de servir rapidamente. Porque não presta a roupa. Não! É o crescimento. E o crescimento é o maior acelerador de mudanças. Porque se as coisas não mudam, estagna o crescimento. E mudança testa as nossas motivações. Não há nada como uma mudança, uma transição, para testar as nossas motivações. Quando nós temos uma missão, a posição torna-se irrelevante. O nosso apego é à missão que Deus nos deu e não à posição que alguém nos dá. Porque se eu tenho um apego à posição, eu não estou preparado para crescer. Porque crescimento, deixem-me dizer, vai implicar mudanças até no teu posicionamento e nas posições ou funções que tu ocupas. Às vezes há pessoas que vêm ter comigo, pastoreio, e vêm para a nossa igreja. E dizem assim, pastor, eu venho congregar nesta igreja. Ótimo, fantástico. E sabe, e Deus deu-me um ministério de louvor. Uau! Deu-te? Sim, o meu ministério é louvor. Mas olha, nós precisamos de ti como host a receber as pessoas. Mas o meu ministério é louvor. Se tu tens uma missão de servir a igreja, ou tu queres que a igreja sirva as tuas ambições? Será que eu tenho uma missão de servir a igreja, ou eu olho para a igreja como um trampolim, como uma plataforma para servir as minhas ambições? Era isto que Jesus lhe estava a dizer. O que Jesus lhe estava a dizer era isso. Então não importa qual é a posição que eu ocupo, eu sei a minha missão. E eu serei tão fiel, e eu oro a Deus que tu sejas tão fiel a servir a Deus à porta, como a servir a Deus num púlpito, a servir a Deus nas crianças, ou a servir a Deus num bar, ou a servir a Deus no restaurante da igreja, porque tens uma missão, independentemente da posição. Quando nós temos uma missão, a posição que ocupamos é irrelevante, porque sabemos que tudo vai contribuir para a missão que Deus nos deu. Quando a posição é importante para nós, isso só mostra que a missão é irrelevante. E aquilo que deve ser relevante na nossa vida é a missão e não a posição. E o líder servo, ele é motivado, ele é inspirado, ele é atraído por missão e nunca por posições. Porque deixa-me dizer uma coisa, numa igreja em crescimento, as tuas posições vão mudar de certeza absoluta. E aí eu testo a motivação do coração. Eu sempre fui pastor das crianças, desde os 2 séculos atrás. Porque Deus deu-me, Deus não te deu nada. Deus deu-te a ti. Tu és o dom que Deus dá à igreja. Deus não dá igrejas a pastores. Deus dá pastores à igreja. Nós não somos proprietários de nada. Nós somos o dom de Deus que Ele dá. E depois diz, para o que for útil. Para o que for útil. Se hoje é útil aqui, serve com alegria. Se amanhã é útil ali, serve com alegria. Se amanhã és útil acolá, serve com alegria. Onde tu estiveres, serve com alegria. Serve com sentido de missão. Serve com fidelidade. Porque tu tens uma missão, não necessariamente uma posição. Quando é que isto é testado? Isto é testado quando há mudanças e transições. Os momentos que mais definem o futuro de uma igreja
são os momentos de transição. Porque crescimento vai exigir mudanças e transições. As coisas nunca ficam iguais quando há crescimento. E é nas mudanças e nas transições que as motivações das pessoas são postas em teste. E o crescimento expõe todas as motivações erradas, todas. Traz à luz. E era o que estava a acontecer. E Jesus imediatamente os sentou e definiu as coisas. E falou com eles. Então, mudanças, fruto de crescimento, elas expõem as motivações do coração e geram tensões. Mudança gera tensão. Não há mudanças sem tensões. E a gente às vezes olha para as tensões como algo demoníaco, algo negativo. Eu sei que emocionalmente tensões não é alguma coisa que a gente goste de abraçar constantemente. Mas as tensões têm poder. E eu hoje queria falar um pouco acerca do poder das tensões. Não fujas daquilo que pode ser uma porta para o teu destino. Não fujas naquilo que pode trazer mudança efetiva na tua vida e na vida daquilo que tu lideras. Eu conheço muitos pastores que, para não lidarem com tensões, deixam as coisas estar. Eu não quero problemas. Isto vai gerar muita tensão na equipe. Isto vai gerar tensão na igreja e eu não quero. Mas deixa-me dizer, não fujas das tensões, porque as tensões têm poder. Eu pedi para me trazerem aqui uma corda. Pastor Sandro, pode-me ajudar aqui? Eu não vou amarrar o Pastor Sandro em nome de Jesus, não vou. Deixem-me falar de 3 benefícios das tensões. Vocês sabem o que eu estou a falar. Tensão no ministério, tensão numa equipe, tensão... Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Este ambiente está tenso. Jesus era especialista em trazer tensão aos discípulos. Lembram-se do episódio dos 5 pães e 2 peixes? Quando os discípulos vão ter com Jesus e dizem: Mestre, despede a multidão, porque não há nada para comer, os restaurantes estão a fechar, já não há picanha depois suficiente para toda a gente. Despede a multidão, para eles irem e comerem. Jesus vira-se para eles. Agora imaginem, mais de 15 mil pessoas, disse que era 5 mil homens, sem contar com as mulheres e crianças. Mais de 15 mil pessoas. Jesus vira-se para os 12 discípulos e assim do nada diz-lhes assim: dai-lhes vós de comer. Coisa simples. Arranjem um jantar e para 15 mil pessoas. Vocês pensam que isto não criou tensão nos 12? Olha, se eu estivesse lá eu ficava tenso. Visão cria-te sempre tensão. Uma visão que não cria tensão não é visão. Visão vai criar tensão. Quando um líder emite visão para uma equipa, ou para uma igreja, ou para um grupo de pessoas, vai criar tensão na sala. Sempre. Jesus criava tensão, mas tinha um propósito. O primeiro poder da tensão é que tensão gera tração. Pastor Sandro, se o Pastor Sandro agarrar nesta corda, eu agarrar nesta corda, e eu quiser puxar o Pastor Sandro, ou seja, exercer o poder de tração e puxá-lo comigo, a corda tem que estar tensa. Se a corda estiver assim, não há tração. Eu posso dizer: eu vou levar o Pastor Sandro comigo, eu vou levá-lo numa jornada de visão, eu vou levá-lo porque eu sei que Deus tem grandes coisas, vamos embora, anda comigo, vamos embora. Mas se não há tensão na corda, não sai do mesmo lugar. Quando a visão quer impulsionar para a frente, ela gera tensão. E é a tensão que vai provocar tração. Quando um carro precisa de ser rebocado, o cabo que liga o carro ao reboque tem que estar em tensão.
E sabem, às vezes, esta tensão que Jesus criou nos discípulos provocou uma tração. Eles viram um milagre acontecer porque Jesus os colocou sob tensão. E às vezes nós fugimos daquilo que é a porta para o nosso crescimento. Se tu queres ir mais à frente, se tu queres ir mais além, não esperes que tudo seja num ambiente sem tensão nenhuma. Isso não vai nunca acontecer. Mas se tu perceberes que gerar tensão... Líderes sábios sabem gerar a quantidade de tensão necessária nas suas equipas para as levar mais para a frente. Tem que haver tensão. Entendem? Então, este é o primeiro poder da tensão. E eu às vezes vejo pastores a querer, não, eu não quero problema, eu não quero. E fica tudo assim, fica tudo em paz, fica tudo muito satisfeito, é muito amor uns pelos outros, mas não saem do mesmo lugar. E diz, eu sou a igreja. A minha igreja não tem progredido tudo, mas é muito amor entre nós. Nós gostamos muito de estar... Ok, mas se tu queres tração, e às vezes as pessoas estão a orar, Senhor, dá-nos crescimento, e depois fogem da tensão. As tensões geram tração, andar para a frente. Quando a visão é lançada, às vezes cria um incómodo em quem está a ouvir. E diz, pastor, agora passou-se de vez. Passou da cabeça de vez. Como é que nós vamos fazer isso? Pastor Eibe, quando ontem falou 30 mil pessoas em São Paulo, se calhar alguns líderes, uau, 30 mil. Mas a visão gera essa tensão. Como é que nós vamos fazer? Há pessoas que, às vezes, com 3 mil, a gente já não sabe bem o que fazer. Quando for 30 mil, a gente morre de infarto, de ataque do coração. Essa tensão que a visão faz. A visão gera uma tensão. A visão gera esta tensão na equipa. Gera, às vezes, na igreja, aquela, como é que vai ser? Então, mas como é que nós vamos fazer isto? Como é que vai ser possível? Mas é essa tensão que provoca tração. A segunda coisa que a tensão gera equilíbrios. Vocês sabem, eu não sou engenheiro de pontes, mas um dos sistemas de construir pontes é um sistema de ponte suspensa com cabos pegados ao tabuleiro da ponte, a um pilar ou vários pilares, e esses cabos em tensão trazem estabilidade à estrutura. Se o cabo não tiver em tensão, perde equilíbrio, perde estabilidade. Se o pastor Sandro fizer força para trás e eu para aqui, ele pode até inclinar para trás um bocadinho. Este cabo em tensão está a trazer equilíbrio, porque se ele não tiver em tensão, nós caímos. Certo? A tensão gera equilíbrios. Na nossa igreja, nós temos muita juventude. E às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, essa tensão entre os mais novos e os mais velhos. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que, há quem diga assim, temos que dar lugar aos mais novos e esquecer os mais velhos. O futuro é deles. Ou ao contrário. Deixem-me dizer uma coisa, isso é um erro. Porque a tensão entre gerações gera equilíbrios. Nós precisamos da força, da energia, do power da juventude. Amém. Eu amo andar entre os jovens, mas precisamos da sabedoria e da paternidade dos cabelos brancos. E há pessoas que veem um problema nestas tensões, mas não é um problema, é uma bênção. Se nós aprendemos a gerir bem essas tensões, elas vão provocar equilíbrio.
Na gestão da igreja, existem tensões, certo, pastor Sandro? Aqui não existe. Eu sei que aqui é quase o terceiro céu, mas existem. Olha, uma das coisas que existe muita tensão, estou a falar da minha experiência agora, talvez alguém vá dizer amém. A tensão entre visão e finanças. Não existe tensão? Existe, pois. A gente fala a visão e isto, e vamos, e abrimos, e fazemos, e construímos, e organizamos, e depois o tesoureiro diz assim, e quem paga? Se numa igreja forem só visionários, e não houver administrativos competentes, é uma igreja cheia de visão, mas despista-se na primeira curva. Se uma igreja for só gente, bons administradores, e ela tem tudo em ordem, mas não anda, não tem força magnética. Como é que se gera um equilíbrio? Na tensão entre essas duas coisas. E nunca vai desaparecer. Quanto maior é a visão, maior vai ser a tensão entre visão e recursos. Mas se nós aprendermos que essa tensão nos vai manter equilibrados, nós não desprezamos o poder dessa tensão. Por exemplo, a tensão entre gente criativa e gente que nós chamamos de produção. A nossa equipa criativa tem ideias que até a mim às vezes me assustam. E às vezes vem com a ideia e fazemos isto e desce do palco não sei o quê e faz não sei o que, e chega o responsável da produção e diz, isso não é possível fazer. E o criativo, não, tem que ser possível, tem que se arranjar um jeito. E essa tensão. Mas sabem, eu olho para essas tensões como uma bênção, porque é isso que vai trazer o equilíbrio. Porque se for só criativos e ninguém... Sabem, se houver só arquitetos e não houver engenheiros, nós temos projetos fantásticos, mas ninguém constrói. Se nós só tivermos engenheiros e não tivermos arquitetos, nós temos muita capacidade de execução, mas não temos criatividade para as fazer. Então, as tensões que o ministério e a liderança gera provocam equilíbrios. O terceiro poder da tensão é que tensão gera suporte. Eu agora não vou fazer com o pastor Sandro, tenho medo de o magoar. Obrigado, pode sentar, pastor Sandro. Amém. Pastor Sandro é uma bênção. Este cluster de colunas de som, ele está pendurado no teto. Eu não sei se este tem, mas normalmente eles estão pendurados no teto e têm, por segurança, um cabo em tensão para que se a estrutura que suporta este cluster falhar, o cabo suporta e não deixa cair para ninguém se magoar. Não sei como é que é no Brasil, na Europa é obrigatório, sempre que se tem um cluster, ter uma estrutura e um cabo em tensão para suporte. E o cabo tem que estar esticado em tensão mesmo. Porquê? Porque se não tiver em tensão, se não estiver tenso, esticado ao máximo, se a estrutura colapsar e o cluster cair, só nem que seja um pouco não estar em tensão, aquele movimento com o peso é suficiente para partir e pode aleijar alguém. Mas se tiver em tensão, isso não vai acontecer. Porque tensão gera suporte. Nunca fujas de ter conversas tensas com alguém só com medo de a pessoa ficar chateada contigo. Porque essa conversa tensa que tu vais ter com alguém pode ser a salvação dessa pessoa. E às vezes nós fugimos de ter uma conversa que a gente sabe que tem que ter, porque sabemos que vai gerar ali uma tensão e nós não queremos o preço, não queremos o preço emocional daquela conversa. Mas se eu pensar, eu tenho que falar com aquele líder,
eu tenho que ter uma conversa assim um pouco mais tensa, mas essa conversa pode ser a salvação de alguém que está a cair. Nunca fujas de uma conversa difícil só porque o preço emocional que ela te pede é grande. Mas se tu perceberes que essa conversa pode salvar a vida de uma pessoa, pode salvar o ministério de uma pessoa, pode salvar a liderança de uma pessoa, ou pode salvar aquilo que a pessoa está a liderar ou construir, não te esqueças do poder da atenção. Pode ser difícil na altura, ele até pode ficar assim um pouco chateado contigo na altura, mas um dia ele vai te agradecer. Obrigado pela coragem de teres falado isso comigo, obrigado pela transparência, obrigado por teres falado exatamente o que eu precisava de falar. Isso é o poder da tensão. Então nunca fujas da tensão, porque tensão é uma bênção nas nossas igrejas. É verdade. É uma bênção. Ok, em frente. Só tenho 18 minutos, a descontar os 7 que eu gastei ontem, tenho 10 minutos. Então, um líder servo não necessita de um título, necessita de uma missão. Em segundo lugar, um líder servo não é um problema, é uma solução. As pessoas são os maiores problemas e as pessoas são as maiores soluções. O maior problema numa igreja não são os desafios, não são os edifícios, não são os equipamentos. Isso não é o maior problema. O maior problema na vida de uma igreja são as pessoas. Aquilo que mais nos magoa, que mais nos custa, que mais... são as pessoas. Mas também a maior solução não são edifícios, não são recursos, não são equipamentos. A maior solução são as pessoas. As pessoas são o maior património da vida de uma igreja. Uma pessoa pode resolver num dia aquilo que R$1 milhão não resolve. Eu já tive experiências na minha vida que Deus manifesta os seus milagres nos meus relacionamentos. Porque um relacionamento pode resolver num segundo aquilo que nós não conseguimos resolver num ano. Um telefonema, uma conversa, alguém que tem um contacto, alguém... pessoas são o problema e pessoas são a solução. E a minha pergunta é: queres tu ser um problema ou queres tu ser uma solução? Pastoreiro, eu estou farto de pessoas que trazem soluções, mas não são solução. Só me fazem mal. Aquelas pessoas chegam ao pé da gente e dizem assim: pastoreiro, você devia fazer isto e isto e isto, e vocês deviam de fazer isto e aquilo e aquilo outro. Esta é a melhor solução, vocês deviam de fazer. Vocês. Ou seja, ele não é a solução. Ele está a trazer uma solução. Mas a igreja não se constrói com pessoas que trazem soluções. A igreja não avança, não expande com pessoas que trazem ideias, que trazem soluções. A igreja avança com pessoas que são isso. Elas são isso. Eu há muitos anos adotei, no meu relacionamento em liderança, um princípio, que é: nunca venhas reclamar de nada que não estejas disposto a pagar o preço para mudar. Se tu vens ter comigo e dizer isto está mal e aquilo está mal, e depois vais-te embora e viver a tua vida, o que tu estás a fazer é mandar um peso sobre mim e não és solução para nada. E muitos pastores ficam esmagados porque nas suas equipes de liderança só têm pessoas que apresentam problemas e ele que o resolva. Esmagam-nos, sugam-nos. A melhor maneira de nós não deixarmos que as pessoas suguem a nossa energia é não permitir que alguém tenha acesso
à intimidade e à decisão daquilo que nós estamos a construir, se eles não estão dispostos a fazer parte da solução do problema que eles trazem. Ninguém senta na minha mesa de decisão se não estiver disposto a ser a solução do problema que identifica. Já agora, deixa-me dizer-te uma coisa. A tua reclamação é a tua missão. Se Deus te deu a sensibilidade para tu veres alguma coisa que ninguém está a ver, não é para tu reclamares, é para tu agires. E quando nós construímos à nossa volta uma equipe de gente que sabe que Deus lhes deu uma sensibilidade que não deu a mim, e que eles são capazes de ver coisas que eu não vejo, é porque Deus os quer usar para serem a solução para as coisas que eles veem e eu não vejo, mas que Deus também, se lhes deu a habilidade de ver, Deus vai lhes dar a capacidade de fazer. Quando alguém bater à porta do teu gabinete e disser: pastor, tenho um problema para lhe contar. Eu sei disto, isto não está bem, assim. Vira-te para ele e diz: ótimo, já tens o plano para resolver isso? Ou estás apenas a mandar um peso para cima de mim? Isso não é equipe. Isso é caixote do lixo. Isso é contentor. Equipe, eu venho e digo: pastor, irmão, líder, o que for, eu identifiquei um problema que pode ser um problema sério. Este. Mas eu tenho uma ideia de como é que nós podemos ultrapassar isso. Amém. Venham eles. Entende o que eu estou a dizer? Sabe, Deus não te chamou para dar soluções. Deus chamou-te para seres uma solução. E se nas nossas equipes nós tivermos gente proativa e que usam a sensibilidade que têm e veem aquilo que muitas vezes nós não vemos, mas se eles usam isso para proativamente serem uma solução, isso é uma equipa que funciona. Sabem porque é que muitos pastores amam a igreja, mas odeiam as suas reuniões de equipa? Eu sei que aqui não há pastores assim. Há pastores que amam ir à igreja, amam pregar na igreja, mas quando é a reunião da liderança ou do ministério, ou com o nome que quiserem dar, é quase como uma ovelha que vai para o matador, porque é um espaço onde toda a gente traz as suas reclamações e não há ninguém que seja uma solução. É um modelo e um conceito. Ele tem que resolver os problemas que eu identifico. Não. Se Deus te deu a capacidade de identificar, é porque Deus também te vai dar a capacidade de solucionar. Ser uma solução. E se nós transformarmos as nossas reuniões de equipa, as nossas reuniões de trabalho, em reuniões de responsabilidade. Tu não tens a responsabilidade de trazer só o problema, tens a responsabilidade de trazer uma ideia para ser a solução. Eu estou cansado de profetas só no púlpito. Mas depois não são profetas nas reuniões quando se decide a direção da igreja. Onde a voz profética, já agora, deixem-me dizer, onde a voz profética é mais necessária. Gente que fala solução, gente que fala bênção, gente que fala caminho aberto. Vamos ser proféticos nas reuniões. Sabem, às vezes nós somos muito de performance no púlpito. E a gente aqui dá profecias e abençoa toda a gente. Mas eu oro a Deus porque este mover do Espírito Santo se reflita até nas reuniões de preparação, de planeamento das coisas, que haja voz profética, que haja gente que traga voz de Deus. Porque pesos, já a gente tem o suficiente. Entende o que eu estou a dizer? Então, o líder servo é uma solução e não é um problema. Eu oro a Deus para que tu sejas aquele tipo de líder que quando o pastor ou o teu líder
vê o teu nome no celular que estás a ligar, não fique triste, mas fique contente. Há aquelas pessoas, não aqui, eu sei que aqui não, mas lá em Portugal, aquelas pessoas que quando ligam a gente diz, vem aí problema. Se ele está a ligar é porque vem confusão. Ou então, é ele, vou ter que estar a levar alguma queixa de alguma coisa. A gente identifica. Não é uma tristeza isso? Ou a gente olha, pastor Eibe, está-me a ligar. Que alegria! Que alegria! Uau, eu vou ser encorajado. Ele eventualmente até me pode vir corrigir alguma coisa, mas vai-me deixar com esperança, vai-me deixar de cabeça levantada para eu ir para a frente. Que sejamos esse tipo de pessoas. Terceiro e último princípio de um líder servo. Um líder servo não procura oportunidades, procura preparação. Eu ouço muito pessoas dizer, eu estou à procura de uma oportunidade. Eu estou à procura de uma oportunidade. Eu estou à procura de uma oportunidade. Não procures oportunidades, porque não é preciso tu procurares oportunidades. Elas vêm ter contigo. Elas vêm ter contigo. O problema não é as oportunidades. O problema é se tu estás preparado para quando a oportunidade chegar. E a gente se foca naquilo que não é responsabilidade nossa, que é oportunidades. Ninguém provoca oportunidades. E diz, eu quero uma oportunidade, eu quero uma oportunidade. Ei, prepara-te. Essa é a tua responsabilidade. As oportunidades vão chegar. Mas deixa-me dizer uma coisa. Uma oportunidade que chega a alguém que não está preparado pode ser a sua própria destruição. E era isso que Jesus estava a dizer e disse à mãe de Tiago e João. Prepara-te. Então deixa-me dizer uma coisa. Não é mau ter ambição, mas eleva o nível da tua preparação ao nível da tua ambição. Se tu tens uma ambição alta, então eleva o nível da tua preparação ao nível da tua ambição. Porque ambição alta e preparação medíocre vai dar encrenca. Tens uma ambição alta? Desejas uma coisa grande de Deus? Ótimo, prepara-te. Porque a oportunidade Deus vai dar, mas a preparação é tua responsabilidade. Então, eleva o nível da tua preparação ao nível da tua ambição. Porque ambição sem preparação não é nada. Mas ambição que gera uma preparação ao mesmo nível, quando a oportunidade chegar, tu estás pronto para ela. Porque tu preparaste. E sabem, se eu tenho alguma coisa a dizer a esta nova geração que é ambiciosa, e eu amo isso. Eu amo ver jovens ambiciosos e querem ser coisas grandes, querem pastorear igrejas grandes, querem pregar, querem impor as mãos sobre os doentes, eu amo isso. Eu estou a ver um avivamento na nossa igreja, no meio da juventude, jovens com uma ousadia como eu nunca vi. Mas eu sempre lhes digo, não baixem o vosso nível de ambição, mas subam o vosso nível de preparação. Preparem-se. Prepara-te. Investe. Amém? Sobe o nível de preparação ao nível da tua ambição. Há muitos sonhadores, pastor Eibe. Muita gente tem sonhos grandes, mas preparação medíocre. Porque o sonho não custa nada, mas a preparação pode custar tudo. Então, se tu tens uma ambição, tu tens que estar disposto a dar tudo, a investir tudo por aquilo que tu acreditas. Quando Deus me deu este sonho e esta ambição de construir igreja, e a igreja que eu hoje pastoreio,
Eu soube desde o dia 1 que aquilo ia me custar a minha vida inteira. Eu não podia ter uma mente dividida, um coração dividido. Se eu quero ver isso, eu tenho que dedicar toda a minha vida. Vai-me custar tudo. Amém. Sê ambicioso. Deseja ser o primeiro. Deseja ser coisas grandes. Mas eleva o nível da tua preparação ao nível da tua ambição. Amém? E Deus vai honrar isso em nome de Jesus. Amém.